minutos depois das 17. Já temos aqui 42 participantes. Pronto, eu quero saudar e dar uma boa tarde a todos os palestrantes e aos nossos convidados, ao Sr. Engenheiro Martins Soares, ao Engenheiro Sérgio Viseu e ao Sr. Engenheiro José Machado do Val. Portanto, enquanto membros dos conselhos de administração de várias empresas das Águas de Portugal, que é um grupo, como todos sabemos, que gerem, de certa maneira, o setor da água em Portugal numa escala bastante alargada e, portanto, daí a importância que o Colégio do Ambiente da Ordem dos Engenheiros aqui da região norte considerou em convidar estes nossos colegas palestrantes e com uma experiência bastante rica nesta matéria e com partilha de ideias para o futuro. E para o futuro pensarmos nós naquilo que é de facto um desígnio, um desafio que todos temos ao nível de vários setores e em particular o da água também, e que impactam muito com os nossos problemas de hoje em dia, como as alterações climáticas e tudo o que isso, as consequências que isso tem na nossa vida e na vida do nosso planeta, e achámos por bem de facto fazer um webinar em que refletíssemos um pouco sobre este tema e ouvir de facto as experiências deste setor, que é um setor tão relevante nesta matéria. Portanto, foi esse o objetivo que o Colégio do Ambiente pensou quando quis organizar este webinar e, portanto, vamos ter aqui um momento, uma hora e pico de partilha de experiências e de conhecimento nesta matéria e pronto, houve aqui bastantes inscrições, o que revela que há algum interesse nos temas e, portanto, a seguir algum debate haverá, penso eu, no fim. E assim eu daria também a palavra agora um pouco ao Engenheiro Ventuais, o nosso presidente aqui da Delegação da Região Norte da Ordem dos Engenheiros, que também tem sido bastante... Portanto, alinha muito e tem como estratégia geral, de facto, a sustentabilidade também presente em toda a engenharia e, em particular, na engenharia do ambiente e em toda a engenharia em geral. Portanto, eu passo a palavra então ao engenheiro Bento Aires para nos dar aqui umas breves palavras. Obrigada. Obrigado, Mercedes. Cumprimentar também os nossos colegas que acederam ao convite de partilhar este fim de tarde connosco, o engenheiro Martins Soares, o engenheiro Machado do Val, que tem também a mesma esfera de ação, pelo menos geográfica, muito idêntica aqui à da região norte, e também o engenheiro Sérgio Viseu das Águas do Centro Litoral. E cumprimentar e felicitar a Mercedes e o Miguel Costa, que estão aqui a conduzir o webinar, por esta iniciativa do Conselho Regional de Engenharia do Ambiente da região norte. Como a engenheira Mercedes Ferreira já comentou, a Ordem dos Engenheiros este ano declarou o ano de energia e do clima, que são duas áreas que se cruzam muito com o tema deste webinar. Quando falamos de água, por norma, podemos tender a esquecer-nos da importância da energia no ciclo do tratamento da água e também da gestão das águas residuais, mas no fundo é uma commodity que a sociedade tem de começar a valorizar mais, porque tem impacto no nosso dia-a-dia. Vamos falar hoje aqui também neste webinar não só da energia, falar de secas, da gestão do ciclo da água, e são tudo temas que são caros à sociedade. Nós neste momento a Ordem está na fase de revisão dos estatutos. Eu tenho comentado sempre nas minhas intervenções o seguinte, que a Ordem não existe apenas para defender e para proteger os engenheiros, existe para proteger a sociedade, de ter profissionais melhor capacitados para o exercício da prática profissional. Isso só se faz com partilha de conhecimento, como aquele que vai acontecer nesta sessão. Estamos a lidar entre engenheiros com uma série de transições, para além das climáticas, a energética, a digital, que tudo isto são matérias e competências da engenharia. E não conseguiremos vencê-las se não tivermos profissionais a trabalhar em equipa, com uma visão holística dos problemas, e é aqui que a engenharia do ambiente, no meu entender, tem um papel crucial.
A Mercedes e o Miguel sabem isto. Eu entendo que a engenharia do ambiente é uma das engenharias que mais potencial tem para crescer nos próximos tempos e, sobretudo, para assumir um papel de agregador nestas matérias que serão cruciais para o desenvolvimento da humanidade, da sociedade, do país e dos meios em que nos envolvemos. E quando falamos de descarbonização, não poderemos seguramente deixar de o falar sem todas as componentes da engenharia. Hoje, a partir de uma engenharia que é base para a ordem, que é a engenharia do ambiente, vamos falar da água, vamos falar da energia, de como é que este setor se está a adaptar e está a reagir a estes desafios que tem entre mãos, e dizer aos participantes, aos nossos membros que nos estão aqui a ouvir, que a ordem estará atenta a todos estes temas e que de seguida que iremos continuar a envolver, a partilhar conhecimento para termos um tecido operacional dos engenheiros e da engenharia mais capaz e mais adaptado aos desafios do futuro que temos entre mãos. Desejo-vos um webinar e, mais uma vez, sobretudo aos nossos convidados, muito obrigado por partilharem o seu tempo e estarem este bocadinho connosco. Muito obrigado, Engenheiro Montoeiros, pela sua introdução. Pronto, então neste momento passaríamos então à fase seguinte e tínhamos programado falar com o Engenheiro Martins Soares sobre o plano de descarbonização das águas de Portugal, que nós sabemos que têm de facto investido nessa matéria ao longo destes anos. E portanto, o engenheiro Martins Soares, com a larga experiência que tem nesta área desde longa data, portanto, e agora na qualidade de presidente do Conselho de Administração da EDP Energias, está de facto com, digamos, com a mão na massa, não é? E portanto, daria então a palavra ao engenheiro Martins Soares para nos apresentar um pouco qual é a prática do Grupo Águas de Portugal neste tão relevante tema que é a descarbonização do setor e as suas consequências e os seus impactos no nosso dia-a-dia. Senhor Engenheiro, muito obrigado por obrigado ter aceito estar presente e dou-lhe a palavra. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esta participação ao final da tarde, como disse bem, e portanto é um prazer estar convosco e fazer um pouco aqui a apresentação de qual é a estratégia do grupo nesta matéria da descarbonização. Eu não sei se já estão a ver a minha apresentação, se está em modo de apresentação, penso que sim, mas basicamente o Grupo Águas de Portugal é o terceiro maior consumidor de energia do país. Nós consumimos qualquer coisa como 1,5% da energia do país. Não sei se me estão a ouvir bem e a ver bem. Estamos a ouvir. Se calhar Sim, mudava a modo de apresentação. Já está em modo de apresentação? Agora sim. Já agora está bom. E, portanto, nós somos o maior consumidor público de energia, consumimos cerca de 750 gigawatts-hora ano de energia, o que de facto é uma dimensão importante e relevante para o país. E, portanto, eu começava por falar um pouco sobre esta questão da energia. O nosso consumo de energia está aqui um bocado desenhado neste quadro que aqui está e, portanto, hoje já produzimos cerca de 30 gigawatts-hora ano de energia própria, portanto que utilizamos para autoconsumo ou para venda em tarifa especial à RESP, mas portanto temos ali os nossos consumos ao longo até 2045. Aquela descida que ali está é provocada por uma queda da população, naturalmente, que está prevista nos nossos modelos, mas também por uma redução do consumo que se espera que paulatinamente vá entrando nos hábitos dos portugueses. E, portanto, este é, digamos, o desenho geral da nossa rede. Nós temos quase 7.000 pontos de ligação à rede pública, portanto, nesse domínio somos o maior operador de energia do país, porque temos mais do que a PT e do que outras entidades. No nosso pelo panorama geral, cerca de 63% da energia é utilizada para a água, onde basicamente temos grandes elevações e, portanto, armazenamentos, e cerca de 36% para o saneamento, utilizando naturalmente as questões das quedas para poder fazer graviticamente a condução dos efluentes para as nossas infraestruturas de tratamento de águas residuais. O nosso plano de neutralidade energética, que nós muito
especificamente chamamos de zero, muito carinhosamente chama zero, tem 3 grandes áreas. Uma primeira, que nós não podemos esquecer, tem a ver com a eficiência energética. Nós achamos sempre que há possibilidade, há sempre espaço para reduzir o consumo de energia, torná-lo mais eficiente, olhar para as nossas atividades, para as nossas rotinas e melhorá-las. Depois, naturalmente, a tal produção própria de energia. Nós hoje produzimos cerca de 33, queremos chegar a mais de 600 gigawatts-hora ano de produção de energia. E, naturalmente, a digitalização e a reengenharia dos processos. Há tempos ouvi uma intervenção que dizia não há descarbonização sem digitalização, e não posso estar mais de acordo. De facto, a digitalização é essencial para isto. Nós não podemos continuar a operar as nossas infraestruturas da forma como hoje temos o acesso à rede, à energia elétrica da RESP. Nós passaremos a ter um acesso diferente à produção de energia a partir da produção própria de energia. No nosso plano de eficiência energética, nós temos uma previsão de redução de cerca de 10% dos consumos atuais, 67%. Reparem, nesta produção de água e de saneamento, mais no saneamento porque a água tem vindo a ser desenvolvida ao longo dos anos, nesta redução não está aquilo que nós olhamos com muito interesse e que tem a ver com as perdas de água e com as afluências indevidas de águas pluviais às nossas infraestruturas. A energia mais eficiente é aquela que não se consome e, portanto, seria interessante, de facto, reduzir significativamente as perdas de água e as afluências indevidas, porque isso ainda aumentaria, de que maneira, a nossa redução de consumo e, por consequência, a nossa neutralidade energética. O nosso projeto tem 4 grandes áreas. Portanto, o solar fotovoltaico, onde de facto vamos utilizar até ao máximo as infraestruturas e as áreas que temos, incluindo o solar fotovoltaico flutuante, através das nossas das albufeiras, das barragens que exploramos em termos de captação de água. Temos a hídrica, cerca de 3%, a eólica com 26%, e o biogás, que já é hoje o nosso principal, dos 33 gigawatts-hora ano que hoje produzimos de energia própria, cerca de 30 tem a ver com o biogás. Portanto, já é de facto uma grande área de produção de energia própria de energia elétrica. A nossa neutralidade energética, portanto, no final, em 2031, vamos ter cerca de 105,6%, ou seja, vamos produzir acima daquilo que é o nosso consumo. Neste nosso programa, nós introduzimos não só os consumos nacionais, como também os consumos das atividades internacionais e o consumo da nossa frota. O Grupo ADP tem cerca de 1.500 viaturas que circulam diariamente, apesar de não circular, não terem grandes deslocações, têm um consumo de uns quilómetros elevadíssimos e, portanto, colocamos também o consumo equivalente desses combustíveis no nosso cenário base e, portanto, com as medidas de eficiência e com a produção própria de energia, nós vamos atingir um balanço negativo, ou seja, vamos produzir mais 36 gigawatts-hora do que aquilo que estamos a consumir. Isto é um plano previsto para 2020. Depois a seguir falarei um pouco sobre estas questões. Aqui tem o desenho da nossa neutralidade energética, a escuro está aquela linha de consumo prevista até 2045, a verde é a nossa eficiência, portanto os 67 gigawatts que vamos reduzir, e a amarelo está a nossa produção. Quando de facto nós tivermos o desenvolvimento do nosso plano, o que vamos atingir é aquela curva azul que ali está, 105,6 em 2031 e que depois poderá oscilar ao longo do ano. Naturalmente isto é para os modelos que em 2020 estavam presentes nos nossos negócios. Com o sistema, por exemplo, do Algarve, que agora está com a questão da desalinização e de ir buscar água a outras áreas. Com a questão das águas de Santo André, que estão naturalmente também a aumentar fortemente a sua produção de água, a sua oferta de água, o modelo vai sendo ajustado e vai sendo compensado com novas áreas, de modo a que a neutralidade em 2031 seja absolutamente uma certeza. Os nossos investimentos são de 360 milhões de euros, dos quais uma parte relevante tem a ver com a história da digitalização e do controle. Portanto, é no fundo ajustar a operação das nossas infraestruturas em função dos momentos em que são produzidas produzida a energia própria renovável. Este tem aqui o nosso plano de investimentos.
portanto, a grosso do pelotão vai acontecer entre 2026 e 2030, cerca de 200 milhões, mas, portanto, até 2030 temos os 360 milhões de euros previstos para o projeto, e que já teve a concordância e o despacho favorável do Governo e, portanto, está em execução. Este é o mapa se quiser, o mapa de Portugal, com as várias empresas, as áreas onde nós estamos a atuar, o Grupo Aeros Portugal, e cada uma das empresas com a identificação da eficiência, da produção de energia própria que estão capacitados, e os investimentos que em cada momento vão realizar ao longo deste programa zero. Como se espera, nem todas as empresas estão na mesma situação, portanto há empresas que vão produzir mais energia do que aquela que consomem, estão aqui a verde. Há empresas que vão produzir menos energia do que aquela que consomem, porque não têm áreas, não têm espaço, não têm possibilidade, não têm recursos para produzir energia, e há aquelas empresas que são praticamente produzem a energia que vão consumir. Portanto, este, digamos, é o balanço. Este balanço só é possível se nós, de facto, pudermos usar aquela figura que foi agora recentemente criada, em 2022, quando nós desenhamos o plano, já estava-se a prever com isto, que são as comunidades de energia renovável, em que, portanto, podemos utilizar as infraestruturas onde são produzidas para serem encaminhadas para o outro lado. O Decreto-Lei de 15 de 2022 prevê de facto que as SERs, ou os autoconsumos coletivos, tenham uma distância entre elas, entre o local da produção de energia e os locais de consumo. E, portanto, por exemplo, na BTN são de 4 km, na média tensão, na média tensão são 10 km, na alta tensão são 10 km e na muita alta tensão são 20 km. Mas há, de facto, uma disposição neste decreto-lei que diz que no caso da prestação de serviços públicos essenciais, como é naturalmente a questão da água, e em casos de otimização energética, ela é possível ter um âmbito nacional. E, portanto, nós estamos naturalmente a trabalhar com a DGEG e a trabalhar com o Governo neste sentido. O que é, de facto, então, a comunidade de energia renovável, julgo que já todos saberão. Portanto, nós vamos produzir mais energia do que aquela que autoconsumimos. Depois, no excedente, na infraestrutura onde ela é produzida, tem a seguir uma hierarquia de fluxo. Em primeiro lugar, é encaminhada para as infraestruturas da empresa que produz essa energia, e portanto é em primeira instância. Depois, a seguir, essa energia, esses excedentes são encaminhados para outras empresas do grupo ADP e parceiros da comunidade, e no fim, se houver ainda excedentes, haverá venda a um comercializador. Este é o desenho geral e provavelmente por aqui conseguirão perceber qual é o nosso efeito. Aquela linha roxa mais alta é o nosso consumo total de energia. E reparem, o consumo das infraestruturas do grupo estão sempre a fugir nas chamadas horas de ponta, entre os 10 e o meio-dia, e depois entre as 18 e as 20, que são as duas grandes áreas de ponta onde o consumo de energia é mais caro, e portanto fazem aquelas bolas onde reduzem sempre que possível o consumo, de modo a que não haja um onerar económico do consumo. Aquela linha verde é a produção, ela é muito, como viram, mais de 60% é solar, e portanto tem muito aquela fórmula da campânula solar. Quando nós passamos a dispor de energia entre as 8 e as 16, muita energia, então faz sentido que possamos modificar a forma como nós estamos a consumir essa energia. Então há aqui de facto uma otimização energética de consumo, e aquela linha que está ali com aquelas bolas é a transformação da nossa linha azul para consumir. Portanto, vamos consumir sempre que pudermos, sempre que tivermos energia. É o que nós chamamos de consumo adaptado. Quando fazemos o autoconsumo, ou seja, em primeiro lugar, todas as infraestruturas onde está a ser produzida energia fazem em primeiro lugar o autoconsumo. E, portanto, a linha do nosso consumo a partir de outras formas de energia, de outros locais, é aquela que agora está ali naquela linha azul mais clarinha. Portanto, todo o nosso consumo de energia vai, de facto, reportar àquele valor. Quando nós fazemos o nosso somatório dos excedentes e vamos utilizar esta infraestrutura, nós estamos claramente a reduzir o consumo de excedentes e estamos a potenciar ao máximo a energia que em cada local é produzida e que é considerada excedente porque não é utilizada para autoconsumo. Quando nós fazemos este balanço global,
dá para ver desta forma: se nós não fizermos qualquer otimização energética e não tivermos SER, esta nossa produção, aquela bola verde que estamos ali de produção no programa zero, cerca de 73,9% da nossa energia seria vendida à rede. Se nós fizéssemos a otimização energética seria de 70%, e se existir SER, ou seja, existindo a comunidade de energia renovável e podendo encaminhar esses fluxos de energia para outras empresas, para outras infraestruturas, então da nossa produção de energia, apenas 20% é de facto vendida à rede ou a outros parceiros. Se quiserem um desenho mais simples aqui, tem aqui 2 mapas do país, com SER e sem SER, sendo que aquele verde mais fluorescente é um produtor, é um local, uma infraestrutura nossa que vai produzir energia e que não tem excedentes. Aquele azul fluorescente claro é de facto um produtor em que, além de autoconsumir, tem excedentes e portanto vai mandar para a SER, e depois a azul escuro são os consumidores da SER e aquele laranja são os consumidores da rede. E reparem, à meio-dia, com e sem SER, quando nós estamos sem SER, de facto o conjunto de bolas laranja que estão aí buscar energia à rede é enormíssimo e, portanto, perde-se no meio daquela coisa. Claro, quando passamos, por exemplo, para as 0 horas, como temos uma redução muito forte da produção de energia solar, haverá, mesmo existindo SER, haverá um conjunto mais importante de infraestruturas que estão aí buscar energia à SER porque não têm energia, produção própria de energia. Se nós tivermos este balanço global aqui, dá-nos um pouco para ver. No caso da produção, cerca de 74% da nossa produção é autoconsumida e, portanto, ou autoconsumida no local onde nós estamos a fazer a produção de energia ou autoconsumida através da SER. Cerca de 21% é vendida à rede da nossa produção, sendo que hoje já fazemos um autoconsumo de cerca de 3% e vendemos à rede cerca de 2%. No caso do consumo, 80% do nosso consumo virá da SER. Cerca de 16% virá da rede, porque como viram à noite, sobretudo à noite, não há possibilidade, pelo menos enquanto que as baterias e a parte do armazenamento não estiver economicamente explorado, teremos que fazer. E cerca de 4% já é hoje aquilo que nós fazemos no autoconsumo. Em linhas gerais, qual é o nosso grande programa? Uma primeira linha de poupança por eficiência energética de cerca de 67 gigas, um aumento da produção renovável de 642 gigawatts-hora ano, portanto que vai somar àqueles que já hoje produzimos, um investimento de 360 milhões, a constituição da SER do Grupo ADP, porque é aqui o elemento crítico e fundamental para que possa de facto conseguir fazer este fluxo de energia, atingir uma neutralidade acima dos 100% e, portanto, uma autossuficiência superior a 100%, e temos cerca de 185 mil toneladas de CO2 evitadas, o que representa, a preços da época, cerca de 13 milhões e meio de euros ano de poupança económica. Claro que estes valores vão variando ao longo do tempo. Este projeto da neutralidade energética, só para terminar e para vos dar nota, não está intimamente ligado com outro projeto que está em curso do Grupo ADP, que tem a ver com o inventário de emissões de gases com efeito de estufa e que, portanto, estamos a ultimar. Nós, no final do primeiro semestre, saberemos exatamente por empresa e pelo grupo qual é o conjunto, quais são as emissões de gases com efeito de estufa dos 3 âmbitos que a nossa atividade, água e saneamento, imita e, portanto, de forma a que, a partir desse inventário, possamos desenhar um programa para mitigar, reduzir e eliminar essas emissões até 2050. Muito obrigado. Está sem som. Está sem som.
Doutora Mercedes está sem som, nós não estamos a ouvi-la. Agora já estou outra vez. Houve aqui um problema porque o anfitrião tirou-me o som. Muito bem. Eu peço desculpa. Pronto, eu estava de facto a fazer aqui um ponto de situação, dizendo que se calhar deixaria as questões todas para o fim das intervenções, deixando, no entanto, aqui já uma questão, que todo este plano foi desenhado e está desenhado, vê-se perfeitamente e alinhado com todas as políticas estratégicas a nível governamental, mesmo do próprio roteiro de neutralidade carbónica nacional, etc. Agora, até que ponto todos estes valores e estes impactos, quer qualitativos em termos ambientais, de serviços ambientais que se vão prestar e também financeiros, com a atual situação económica que vivemos, que é complicada, decorrente até de uma guerra, inflação, etc., que impactos é que este programa está a sofrer com isso ou vai sofrer com isso? É uma primeira pergunta que eu deixo. Não sei se o engenheiro quer responder agora ou se deixamos para o fim. Eu, para mim, responderia no fim, é melhor talvez. Ok, pronto. Então, passaríamos então ao segundo bloco de intervenções, em que o tema mais o que nós queremos discutir aqui um pouco é a questão decorrente dos períodos de seca que estamos a viver nos últimos anos e destes eventos extremos que também vivemos nos nossos últimos anos de vida, e qual o seu impacto no consumo de energia. Portanto, nós temos de facto aqui agora problemas que têm sido um pouco diferentes daquele padrão habitual e de facto, que medidas e que impactos é que estas questões de seca estão a ter quer nas vossas atividades, quer depois no impacto da sociedade. E então, eu iria pedir ao Sr. Engenheiro Machado do Val, que, portanto, agradeço também desde já o ter aceito o nosso repto para falar connosco sobre estas temáticas. Também é um profissional da área há muitos anos, desde consultor internacional, a diretor de empresas do grupo Carpitec, Somag, Edifer Construções, Tecnasol e, portanto, professor assistente de Hidrologia e Hidráulica na Faculdade de Ciências de Tecnologia da Universidade do Porto e atualmente a exercer funções de presidência do Conselho de Administração das Águas do Norte, que é de facto uma das empresas do Grupo Águas de Portugal, que tem todos estes problemas nas mãos, como agora ouvimos o engenheiro Martins Soares. Senhor Engenheiro Machado Val, mais uma vez agradecemos e passo a palavra para ouvirmos a sua intervenção. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. A minha intervenção, portanto, vou-me focar nas Águas do Norte e sobretudo, o impacto da seca no consumo de energia. A ver se isto está a avançar. Muito bem. Bom, introduzindo o que é as Águas do Norte. Portanto, as Águas do Norte é a entidade concessionária do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte de Portugal, portanto, em Alta, que resulta da fusão das antigas Águas do Noroeste e Águas dos Montes de Alto Douro, e os nossos serviços é captação, tratamento e abastecimento para consumo público e também fazemos a recolha e o tratamento dos efluentes domésticos, industriais e provenientes também de fossas sépticas. Somos também uma entidade gestora em baixa, a Parceria do Noroeste, que é uma parceria entre o Estado português e os municípios de Amarante, Arouca, Baião, Sourico de Basto, Sinfães, Faf, Santo Tirso e Trofa. Portanto, temos a dupla função, portanto, no geral, e daí é que nós nascemos dentro do Grupo Águas de Portugal para prestar serviço em Alta, mas desde 2015 também somos a entidade gestora desta parceria em baixa. As infraestruturas em Alta do grupo. Atualmente
e sobretudo depois de 2017, após cisão da região do Grande Porto, nós temos cerca de 84% da região norte, portanto alguns municípios não assinaram o contrato, nomeadamente Braga, que já estava autónoma, que é residenciais, Vimioso e Miranda, porque não quiseram participar na altura, e servimos quase 2 milhões de pessoas. São 63 municípios abrangidos, quase todos em água e saneamento, em água apenas Barcelos e Maia, e saneamento apenas Amarante, Amage, Cabeceira de Baixo, Felgueiras, Guimarães, Lousada, Terras de Bora, Vila Verde e Vizela. Em água, prestamos serviço a 54 municípios e em saneamento a 61 municípios. Relativamente àquilo que é o tema, o consumo de energia, nós temos uma região grande, com muitas infraestruturas. Captamos, sobretudo, depois já vos vou explicar melhor, em águas superficiais e em barragem açude. Portanto, somos gestores diretos de 16 barragens, vamos integrar, quando estamos à espera que se terminem as negociações, vamos integrar mais 3 barragens, das 31 onde captamos. Temos 101 captações e 206 estações elevatórias. Tudo isso são pontos de consumo de energia, para além das 36 hectares que temos distribuídas em toda a região norte. No saneamento, temos 181 hectares, de diferentes dimensões, e 384 estações elevatórias. Tudo isto são infraestruturas que diariamente consomem energia. Em termos, que é importante, em termos de volumes, o volume produzido de água potável são 66 milhões de metros cúbicos ano, isto são dados do ano passado, e recolhemos e tratamos 99 milhões de metros cúbicos de água suja das nossas redes coletores. Temos elevados padrões de qualidade, 99,62% de qualidade de água fornecida, e isso numa amostragem de 127 mil análises, e no saneamento temos uma performance de 99,2% de conformidade de licença de descarga, e isso também para um conjunto muito grande de 41 mil análises aos nossos efluentes. Na região do Noroeste, em baixa, portanto, temos 5 municípios de água e saneamento, e apenas com saneamento Faf, Santice e Trova. Isto é um projeto que esperamos que vá crescer, portanto, outros municípios, estamos a negociar com outros municípios a integração nesta parceria, para aumentar a sua escala, e no ano passado fornecemos 3,2 milhões de metros cúbicos de água, ou antes fornecemos, não, faturamos, porque aqui há o efeito de, depois podemos explicar mais tarde, de mitigação dos volumes fornecidos versus faturados, e também faturamos 4,8 milhões de metros cúbicos de água residual. Em baixa, os grandes consumidores do abastecimento de água são as 40 estações elevatórias, aqui a água fornecida é toda em alta, e no saneamento temos 101 estações elevatórias e temos 19 que chamamos de PITAR, ou pequenas estações de tratamento de água residuais, que são geridas pela Baixa. Salientar também em Baixa, temos 99,7% de qualidade de água. No tema quente da jornada, o que é que a seca impactou nos nossos consumos? Como já disse antes, nós captamos maioritariamente águas superficiais, temos poucas captações, só em pequenos locais em que usamos captações por furos ou por minas, mas sobretudo captamos em 31 barragens e açudes, das quais 16 praticamente 19, porque apesar de estar integradas já gerimos, barragens, umas apenas para consumo de água, mas no geral podemos considerar que mesmo essas também fornecem água para a agricultura, e as maiores barragens são barragens FISMUTOS, portanto têm produção de energia e também regadio.
mas sempre que há carência, a prioridade é o abastecimento público. E por isso eu digo que são instrumentos muito valiosos na mitigação dos efeitos das alterações climáticas, porque claramente que essas nossas albufeiras são muito importantes para o ecossistema, garantimos os caudais ecológicos e também o usufruto desses planos de água, e isso é bastante importante para o desenvolvimento económico das regiões onde nós estamos. Só uma ideia do que nos aconteceu no ano passado, isto é a situação em novembro de 2022, nós tivemos uma seca intensa na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, não sofremos na região do Minho em termos de pressão sobre a disponibilidade de hídricas, mas vemos em novembro de 2022, com menos de 50% de volume disponível, são as bolinhas a vermelho, tivemos várias situações. E ainda por cima, em grandes reservatórios como o Alto Rabagão e a barragem de Vilar, em que só em julho é que a APA proibiu a EDP de turbinar água dessas albufeiras, e tivemos aí sérios problemas de cota de captação e, sobretudo, em Vilar, por exemplo, tivemos muitos problemas de qualidade de água bruta, dado o baixo nível e com a temperatura a água degrada-se fortemente. O que é que nós temos vindo a fazer para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas e, sobretudo, nestas regiões? Este mapa, o que está vermelho, são os nossos principais, digamos, as nossas principais autoestradas de água, e depois as bolinhas das nossas albufeiras, onde vemos aqui as círculos a verde, é interligação de sistemas de água tratada. Temos aqui na região de Vila Real, em que estas 4 barragens já têm os sistemas interligados, de maneira que começamos a usar sempre as barragens de maior cota para ter menos custos, mas isso são tudo pequenas barragens. Construímos a barragem de Pinhão, isso já a Águas do Norte, ou antes anterior à tomada, construiu a barragem de Pinhão, já com maior capacidade, e por isso esta região é servida em água tratada por uma das retas que temos nestas infraestruturas. Do mesmo modo na região de Moncorvo e na região da Alfândega da Fé. Isso, os círculos a verde, que é interligação de água tratada, isto é, os nossos sistemas comunicam também com os sistemas de rede em baixa e temos redes da baixa que podem interligar outros subsistemas, de modo a permitir, quando há necessidade, ou quando se esgota a capacidade de umas barragens, porque a água também não se distribui uniformemente em todo o território, temos que usar recursos onde eles estão disponíveis. A vermelho são interligações de água bruta, isto é de Albufeira para Albufeira, e que temos na região de Bragança, com a reserva de água de Montezinho, que apoia o sistema da Serra Cerrada, e depois aqui também na região de Vila Flor e também em Moncorvo. Esta cor arroxeada, isto são os investimentos que decidimos e que estão em curso já depois da avaliação da seca de 2017, que é a interligação do sistema do Alto Rabagão com o de Arcossol. Arcossol é uma barragem de utilização agrícola que tem sempre no final da época da rega cotas muito baixas e qualidade de água muito má, porque é uma região de vacarias e que, sem controlo, degradam a qualidade da água. O que foi decidido e que finalmente foi adjudicado é aqui também a ligação da barragem do Pinhão para a barragem de Vila Chá. Isto vai ser também interligação de subsistemas de água tratada, aqui mais ou menos a meio temos o Pópulo, e fazemos a ligação desses sistemas de maneira a estamos mais protegidos relativamente às carências de água disponível em Vila Chá. Não está aqui assinalado porque temos outras captações alternativas, temos aqui a captação do Mascanho,
que este ano conseguiu garantir 30% da água consumida em Vila Chá, em Elixó, mas é uma água sempre de muita turvação, e a ETA que construímos aqui, já este ano, é uma ETA de superfiltração e, portanto, tem um custo energético também bastante grande. Isso para termos mais ou menos uma ideia. Nós, de facto, estamos a sofrer progressivamente redução de disponibilidades hídricas e uma coisa que não falei, mas podem perguntar, mas tem aqui o Douro. Claro que o Douro é um rio sempre com caudal importante, mas o rio Douro rapidamente baixa de Miranda da cota 400 para a cota mais ou menos 100 ou abaixo de 100 na zona do trajeto nacional. No passado, houve municípios que se abasteciam do Rio Douro, nomeadamente Foscoa ou São João da Pesqueira, em que captam a 105 ou a 115 para elevar à cota 800. Portanto, isso é caro e, portanto, com a construção da Barragem de Arranhados, foi possível garantir o abastecimento desses dois concelhos sem utilizar bombagem. Só para terem uma ideia como é que é a distribuição das nossas barragens, a vermelho são as barragens com produção de energia, portanto há sempre uma pressão muito grande e, sobretudo, algumas dessas barragens são reservas estratégicas para a produção de energia no caso de haver uma quebra de fornecimento do gás natural, que foi definida pela nossa tutela, mas o que nós verificamos é que podemos dizer que a altitude média do nosso território em Trás-os-Montes ultrapassa a cota 500, nós temos desenhado um sistema de reservas de água sempre a cotas superiores e, portanto, sempre que possível, esgotamos a água disponível a menor custo. Quando necessário, teremos que ir a outras captações. Este ano, no verão, tivemos que utilizar a nossa captação na Régua, está no Conselho de Vila Real, mas a barragem da Régua está à cota 73, não é? A Vila Real está à cota 500. O que nós fizemos para libertar a pressão sobre o conjunto de barragens que abastecem o Concelho de Vila Real, a zona baixa, a zona mais baixa, a zona da Régua, foi abastecida, que normalmente é abastecida por gravidade a partir do Sordo, e este ano tivemos que, durante um mês e meio, utilizar a captação que temos na Régua. Da mesma maneira, este ano, aproveitamos a Albufeira do Baixo Sabor para reforçar o abastecimento a Torre de Moncorvo. E claro que resulta maiores alturas de elevação, maior custo. Portanto, o impacto da seca no consumo de energia dos nossos sistemas resultou sobretudo no aumento de alturas de elevação, por causa da descida dos níveis de água nas albufeiras, mas também o aumento do custo do tratamento e o custo também a energia pela pior qualidade de água bruta. Sempre que acontece uma situação dessas, movemos o que seria desejável ter sempre o Alto Rabagão, com quase pleno armazenamento, que essa foi a missão que ela foi construída para ser um reservatório de cabeceira de regulação plurianual, devia ser sempre uma reserva de água, mas este ano, durante sobretudo o final do ano anterior e o início do ano passado, houve uma exploração intensa desta água pela EDP. E daí tivemos maiores custos nessa exploração. O custo, e pensando só que as alterações climáticas afetam as captações, não é? Portanto, a cota da água bruta que é recolhida nas albufeiras ou nos rios até à nossa ETA, isso corresponde, estas 10 maiores estações elevatórias, corresponde a 15% total da energia das Águas do Norte, que a preços do ano passado, cerca de 800 mil euros. E aqui vê-se
os maiores consumidores. A ETA São Jorge, porque tem que levar a mais de 100 metros, 104 metros precisos de elevação, mas a nossa grande consumidora de água, a grande produtora de água, que é a Areias de Vilar, tem uma captação com cerca de água bruta, para os nossos reservatórios de água bruta, cerca de 4 metros, mas este ano o próprio Cava praticamente secou e teve que se corrigir os caudais mínimos com descargas a partir da barragem da Caniçada. Isto é, mesmo Areias Vilar teve um aumento de consumo por uma pequena variação do nível. Estamos a falar de um máximo de 4 metros e não os 100 metros ou os 200 metros do Rabagão, por exemplo, mas também Areias Vilar sofreu aumento de consumo devido à diminuição da cota no Rio Cava. Em termos sobre consumo de energia elétrica, estimamos em 180, mais ou menos 180 mil euros no ano passado, portanto um aumento sobre consumo de 1,3 gigawatts-hora, mais 15% de 2020 ou mais 10% de 2021, mas o que é interessante, e como eu disse há pouco, a tendência é que as disponibilidades hídricas têm vindo sempre a diminuir. O ano passado foi pior, foi um ano de prolongada seca, mas o que é um facto é que as alterações climáticas vieram para ficar e nós temos sempre que considerar que vamos ter sempre maior custos, porque nos períodos de estiagem, nos períodos onde não chove, os níveis de captação são sempre mais baixos. Em termos do processo de tratamento, houve maiores custos, além dos custos reagentes, mas maior custos no tratamento da água, pela filtração, produção de água, desinfecção, etc. E estimamos 70 mil euros ano. Não parece muito, mas se não fosse o contrato que as Águas de Portugal teve no ano passado, de produção de energia, que tivemos até ao fim do ano um custo não flutuante com o mercado, tivemos um custo garantido pelo contrato e tivemos a felicidade do Governo ter reduzido as tarifas de adesão à rede, porque senão estes custos seriam no mínimo o dobro. Portanto, em geral, podemos dizer que tivemos um sobrecusto de energia elétrica que ultrapassou os 2,5, os 2,4 gigawatts-hora, para os custos regulados de energia que tivemos mais de 250 mil euros ano. E não tivemos mais porquê? Como o Martim Soares já explicou, nós já começamos o projeto de neutralidade naquilo que nos é possível, porque os grandes investimentos já foram aprovados pela tutela no ano passado, tutela do ambiente, e este ano a tutela do Tesouro aprovando os nossos EBFs, poderemos fazer os investimentos que não estão previstos no contrato de concessão para a produção própria de energia. Mas fizemos um bom trabalho já na redução do consumo, na reengenharia e na modificação de alguns equipamentos que tínhamos, mas também já com a componente de utilização da reengenharia, em que já temos muitos sistemas com a implementação de sistemas de medição e de reengenharia do próprio processo, que resultou já de uma economia apreciável. Portanto, como o Martim Soares explicou, as medidas de eficiência energética, que nós achamos que vamos ultrapassar o objetivo de 10%, com o aumento da produção de energia renovável, já temos alguma produção e estamos a aumentar, depois com as aquisições de estudos e nas Águas do Norte, o plano de investimentos até ao final de 2030 são de 62 milhões de euros. O pilar da eficiência energética, que aí estamos mais avançados, e com o pilar da produção energética, em que já estamos, hoje foi aberto o concurso da barragem, da Central Hidroelétrica Barragem de Tarouca, tivemos a felicidade de 13 propostas, o que é um sinal bastante positivo relativamente à resposta do mercado. Na nossa estratégia da produção de energia, queremos aumentar a produção de biogás, vamos intervir em 5 das nossas maiores hectares, também na produção hídrica, seja a microgeração, portanto nas adutoras de água,
eliminando ou substituindo os redutores de pressão por microgeradores para ligação à rede. Em caudais de águas residuais, aproveitando a diferença de costas, também já temos projetos da roda APR e de outros, e outros 2 projetos que estamos agora a desenvolver. E também sistemas mini convencionais. Também já tivemos o concurso do provimento hidroelétrico do Alvão e hoje, como eu disse, hoje foram abertas as propostas da mini hídrica de Pertarouca. Depois temos o solar, que é o grande investimento. No solar solo estamos já em obra, já temos a produção de energia e estamos a aumentar e temos já obra em várias infraestruturas nossas. E depois temos o grande projeto do solar flutuante, porque gerindo nós 19 barragens, teremos condições de poder ter um impacto grande nessa geração. Falei há pouco de São Jorge no Alto Minho, que tem a maior elevatória de água bruta, uma das maiores, para o volume consumido e produzido aqui, e então temos uma eólica prevista neste local. Portanto, este é o nosso mix de produção e energia que contamos chegar a ser autossuficientes, sempre na filosofia da nossa comunidade energética do Grupo ADP. Se nós não tivéssemos já feito melhorias e, sobretudo, já aumento alguma produção solar, mas, sobretudo, na eficiência e na redução de consumo, por alteração de processos, modificação de equipamentos, seja injetores de ar nas nossas hectares, com uma alteração de bombas mais eficientes, o sobrecusto de energia elétrica, em vez de 250 mil euros, tinha sido 400 mil. Isto é, já estamos no caminho certo para sermos mais resilientes nesta matéria. E depois podemos desenvolver na discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Machado Paulo, pela excelente intervenção. Mais uma vez verificamos aqui a aposta na eficiência e na redução de consumo, e portanto alinhada com o programa apresentado inicialmente pelo engenheiro Martins Soares. Passo então agora a palavra ao engenheiro Sérgio Viseu, que está aqui a representar as águas do Centro Litoral, que é outra empresa similar à do Norte, com objetos idênticos, mas em territórios diferentes e naturalmente com problemas também diferentes, embora com objetivos similares. Engenheiro, a palavra é sua. Exatamente, agradeço. E também, em nome da Águas do Centro Litoral, agradecer o convite que foi endereçado, ao qual tenho todo o gosto em apresentar aqui o nosso panorama. Compartilhar. Penso que já estão a ver, correto? Sim, sim, sim. Muito bem. Como a engenheira Mercedes disse, portanto, eu faço parte do grupo da empresa Águas Centro Litoral, que faz parte do grupo Águas Portugal, que se localiza geograficamente nos distritos de Coimbra, Aveiro e Leiria. Foi o resultado da fusão da antiga Simlis, Simria e Águas de Mondego, e dentro destes distritos tem, a nível de abastecimento e saneamento, oferece os seus serviços a vários municípios. É uma empresa certificada nas várias normas, ponho aqui a sardinha na minha base em relação à parte da gestão de energia, né, da ISO 50001, à qual temos 19 instalações certificadas, que diz respeito a cerca de 60% do consumo de energia de toda a empresa. Portanto, como disse, temos abastecimento e saneamento. Aqui é o paradigma em que cerca de 1/3 do nosso consumo de energia diz respeito a instalações de abastecimento, a qual temos captações, estações de tratamento de água e reservatórios. Portanto, somos uma empresa em alta que depois entrega na empresa de baixa, nos municípios, a água para o consumo dos cidadãos.
E na parte do saneamento temos diversas hectares, estações elevatórias, e neste caso em 6 hectares temos a cogeração, que conseguimos neste caso produzir energia térmica para o aquecimento das lamas e gestão das lamas, e a produção de energia para venda à rede. Em 2 instalações temos autoconsumo, e em quatro delas é exclusivamente de venda à rede. Em relação ao abastecimento, portanto, lá está 1/3 do nosso consumo de energia. Servimos perto de 300 mil habitantes e servimos 11 municípios. Temos 21 captações, 11 estações de tratamento de água, 60 reservatórios, 38 estações elevatórias e um total de condutas de perto de 350 km. Os números em relação àquilo que a água temos fornecido ao longo dos anos têm-se mantido relativamente estável, dentro dos 30 milhões de metros cúbicos. Também temos aqui tido a inserção de algumas novas instalações, que tem feito também digamos, esta dinâmica poder-se alterar em algum momento. No saneamento, um paradigma semelhante em relação àquilo que é a variação ao longo dos anos, também tem-se mantido dentro de valor à volta dos 70 milhões de água tratada, 70 milhões de metros cúbicos, e neste caso lá está, servimos mais municípios, 29, com um total de 67 hectares, em diversas tipologias de hectares, desde maiores com cogeração, como referi anteriormente, até hectares de menor dimensão, que tratam água de certos municípios menos populacionais. Portanto, em números grandes, temos quase cerca de 400 instalações, não são todas grandes consumidoras, como disse, só 19 são responsáveis por cerca de 60% do consumo. Dentro dessas 19 temos 7 consumidoras intensivas que estão abrangidas por SGCIE, e o nosso consumo global anualmente anda na ordem dos 70 gigas. Este não tem também sofrido grandes variações, só quando existem novas instalações que integram a empresa poderá haver aqui alguma oscilação, mas após a sua otimização este número terá tendência a reduzir. Em termos de produção de energia, no ano de 2022 produzimos 7,4, portanto cerca de 10% do nosso consumo, o que em termos financeiros foi bastante rentável, perto de 900 mil euros, tal como os colegas referiram. O contrato de energia do ano anterior foi bastante positivo para nós, pelos custos baixos que tínhamos e também pelas taxas, que fez com que este valor que a gente teve com a venda de energia correspondesse a mais de 20% daquilo que gastámos. Agora vou apresentar uns casos reais daquilo que foi o impacto do fenómeno da seca no último ano em algumas instalações. Vou dar 2 exemplos mais concretos, mas que se replicam por outras instalações e também por outras empresas, nomeadamente aquilo também que o engenheiro José Machado do Val referiu em relação à diferença de cotas nas zonas de captação. Portanto, o que aconteceu aqui foi numa situação, numa das nossas ETAs, em que, em condições normais, o poço de captação tinha o nível de água em relação ao nível pela qual queríamos elevar, cerca de uma diferença de altura manométrica de 13 metros, e que nos períodos mais quentes, nos períodos mais seca, esta altura manométrica aumentou 2 metros pelo abaixamento aqui do nível do poço de captação. Isto fez com que nos períodos aqui de julho, agosto e setembro, no consumo específico desta instalação, fosse cerca de 20% superior àquilo que foi o ano anterior. Só esta alteração fez com que, comparando com o ano anterior, com os consumos específicos do ano anterior, tivéssemos um aumento de cerca de 4 toneladas de emissões de CO2, respeitando ao aumento do consumo de energia que foi necessário para elevar esta água, face a esta diferença de cota. Uma situação mais dramática que vivemos também numa outro município teve a ver mesmo com aquilo que foi a alteração da situação normal, em que temos uma ETA, neste caso com um elevatório a elevar para um reservatório. Estamos a falar aqui num valor na ordem perto dos 11 mil metros cúbicos, uma situação pontual, em que correspondia a um consumo de 8 mil kWh em regime normal de bombagem.
o que em termos de emissões de CO2 correspondia a perto de 2 toneladas. Mas o que aconteceu no período de seca foi que, de facto, a captação deixou de ter água. Foi uma situação extrema em que tivemos que recorrer a uma ETA não da nossa empresa, porque em uma questão geográfica tivemos que recorrer a outra empresa do grupo que tinha uma ETA mais próxima, em que esse transporte deixou de ser a bombagem, o normal, para passar a ser o caminhão cisterna. Portanto, este mesmo volume de água fez com que fosse necessário, nas diversas viagens, com o caminhão cisterna, percorrer 22 mil quilómetros, onde foram gastos cerca de 6.200 litros e o total de emissões correspondentes a este consumo fosse perto de mais de 16 toneladas, o que é aproximadamente 10 vezes aquilo que seria num regime normal. Portanto, foi uma situação muito dramática, envolveu também, em certos momentos, que não pudesse o corte de água à população, e que nos períodos em que a água era mais necessária, então, para estar disponível, foi necessário recorrer a este transporte. Em termos de estratégias de redução de consumo energético e descarbonização da ADCL, está muito dentro daquilo que é o objetivo que os colegas já apresentaram. Portanto, o Programa Zero, dentro da nossa empresa, é uma daquelas que o engenheiro Martins Soares apresentou com bolinha vermelha, ou seja, as nossas emissões em relação àquilo que é o nosso consumo de energia não vai ser superior a 100%, vai ficar na ordem dos 26%, é aquele que é o objetivo. Temos um valor de 7,2 gigawatt-hora a reduzir em matéria de eficiência energética e perto de 13 gigawatt-hora em termos de produção de energia, nas várias componentes, biogás, solar, eólico e hídrico, com um total de investimento de cerca de 11 milhões de euros. Lá está, isto deve-se à disponibilidade de área, a disponibilidade também daquilo que é os sistemas que nós temos, não temos neste caso barragens, também para poder alavancar aqui a percentagem na hídrica. Em termos de hídrica estamos aqui a aproveitar algumas diferenças de cota na parte do saneamento que nos poderão permitir colocar algumas mini-hídricas nesse aproveitamento, e eólico também temos dois locais identificados com algum potencial. No caso do solar, lá está, em termos de área, também a nossa área não é assim tão elevada que nos permita ter grandes centrais solar fotovoltaicas. No entanto, isto é um número daquilo que está envolvido no projeto Zero, no programa Zero, mas pretendemos, obviamente, alavancar estes valores no futuro. Naquilo que é eficiência energética, de forma regular, alimentamos aquilo que é o nosso plano de medidas. Temos várias previstas que surgem tanto de oportunidades como de quebra de rendimentos de equipamentos. Portanto, todas as nossas equipas estão envolvidas naquilo que é a melhoria por esta via, ou seja, eficiência energética, alteração de equipamentos para equipamentos mais eficientes e também um conjunto de ações a nível de alterações a nível de operação que possam permitir esta redução do consumo energético e manter, claro, a qualidade da água tratada, tanto no saneamento como no abastecimento. Um caso concreto de uma medida de eficiência energética numa estação elevatória de abastecimento diz respeito à substituição dos equipamentos, dos grupos de eletrobomba. Passa por várias etapas, eu foco aqui as principais, que é assim que é detectado que o estado de condição dos equipamentos e os seus níveis de eficiência já fogem daquilo que é o seu normal funcionamento ou até estão longe daquilo que o atual mercado fornece. Portanto, paralelamente a esta situação é feito um estudo de mercado e identifica-se quais os níveis de eficiência mínimos que já existem para as condições em que queremos operar. Num caso em específico, tínhamos grupos com diversos problemas nos últimos anos, a nível de manutenção, mas também provocavam uma oscilação no consumo específico derivada desta situação, e então optou-se por ir ao mercado, sondar o mercado, perceber quais é que seriam os níveis mínimos de eficiência e sim lançar o concurso para a substituição dos equipamentos. Foi projetado aquilo que seria a redução do consumo de energia por metro cúbico, ou seja, o consumo específico, e é expectável que ficasse na ordem dos entre 10% a 15%. O que se verificou foi que, face a uma condição de referência em 2015,
Esta medida, que foi realizada entre 2019 e inícios de 2020, permitiu uma redução de 18% no consumo específico. Só esta medida, estamos a falar de 40 toneladas de CO2 ano que conseguimos evitar com esta substituição. Tanto foi a parte energética como a parte operacional, tivemos diversos ganhos nesta matéria e é algo que é feito regularmente pelas nossas equipas. Em matéria de custos, temos aqui um dos projetos que está dentro do grupo do Águas Portugal, em que estão envolvidas 5 instalações, peço desculpa. Uma delas é a nossa, uma das nossas estações de tratamento de água e a sua elevatória principal, em que conseguimos oferecer, em certos períodos, que normalmente fugimos, que é a hora de ponta, conseguimos dizer à REN que, se necessário, podemos ser mobilizados para subir potência neste período. E, com isso, consumir a energia que exista mais, digamos assim, de uma forma ligeira, na rede elétrica, a um determinado custo sempre abaixo daquilo que iríamos pagar no normal funcionamento. Esta medida já tem permitido diversos ganhos ao grupo. No nosso caso, já vai em cerca de 45 mil euros estas poupanças e temos sido mobilizados com alguma regularidade nesta matéria. Outras ferramentas que temos em fase de projeto piloto e também com vista à sua evolução futura, diz respeito a um sistema que temos por parte da Engie, que diz respeito a uma manutenção contínua daquilo que é a eficiência dos nossos grupos na nossa elevatória principal, quando conseguimos perceber sempre que existe algum problema num grupo de bombagem, alguma quebra de rendimento, e assim atuar de forma rápida, sem estarmos com algum tempo a trabalhar com equipamentos menos eficientes. Também outra situação, outra plataforma é a Scubic, que nos permite diariamente perceber qual o regime de funcionamento que devemos ter em função daquilo que é expectável em relação ao consumo de água naquela instalação. Portanto, isso vai nos permitir antever os períodos em que temos que ligar os grupos de bombagem, assim fugir aos períodos mais caros, né, aos períodos tarifários mais caros, mas também é algo que de futuro vai ser imprescindível para conseguirmos conciliar aquilo que é o nosso consumo de energia com a nossa produção de energia renovável. Como vimos há bocado com o engenheiro Martins Soares, o gráfico de produção de energia, neste caso solar, está inversamente àquilo que é o consumo de energia nas instalações, portanto temos que otimizar este ponto. Portanto, a partir do momento que conseguimos ter todas essas previsões com a digitalização e portanto, meios de inteligência artificial que nos permitem, de uma forma real, diária, com base em diversos fatores, antever aquilo que será as necessidades de caudal nos diversos consumidores, conseguimos daí gerir os nossos sistemas de abastecimento. Tudo isto associado a várias tecnologias associadas à monitorização, consumos de energia, com a instalação de analisadores, perceber em tempo real os consumos específicos das instalações. Tudo isto é extremamente necessário e digamos que imprescindível para o futuro da descomunização daquilo que estamos aqui a falar das Águas de Portugal e onde se inclui, obviamente, a nossa empresa. Portanto, é esta a apresentação que tinha. Agradeço pela atenção. Ora, muito obrigada, engenheiro Sérgio, que eu há pouco me esqueci de dizer que é meu colega, engenheiro do ambiente, e que, como se percebeu pela apresentação que ele fez, tem muita experiência na área das auditorias energéticas e preocupação com projetos de eficiência energética, manutenção de edifícios da indústria e, portanto, viu-se bem que na apresentação dele a preocupação dele estava muito ligada a esta questão de certificações na área de gestão de consumos, de questões energéticas, custos energéticos, etc. E conseguimos perceber que, de facto, para além dos planos bem elaborados e mais estruturados e com necessidades de investimentos novos, também as quick wins têm algum impacto no dia-a-dia, nos processos que nós gerimos,
e aqui foi demonstrado isso, que há de facto aqui alguns ganhos de eficiência que se podem ter desde que a gestão seja mais eficiente, passa a redundância. Ou seja, de facto, se houver aqui algum cuidado na manutenção, e se calhar é uma questão que eu colocaria a seguir para desenvolver, é que impactos é que isto vai ter também numa capacitação necessária de futuro para novos operadores e novas equipas de operação nestas matérias, para que também tenham esta cultura de monitorizar com mais acuidade, mais dados, e aí também, mais uma vez, lá vem a digitalização que vai ajudar muito nisto. Portanto, tudo isto aqui me pareceu estar integrado nas apresentações que foram feitas e, portanto, qual é de facto esse impacto que vai ter, quer nas equipas de operadores, quer nas equipas mesmo de trabalhadores de toda a natureza nas empresas do grupo e nos cidadãos, porque houve uma coisa que aqui falámos um pouco, que é toda a necessidade também de fazer sensibilização e educação ambiental nesta matéria, porque os cidadãos por vezes não percebem bem também aquilo que pagam, porque é que a fatura é assim, porque é que o tarifário é assim, e há de facto aqui muita coisa que pode ser partilhada e sensibilizada também para os cidadãos entenderem como é que funcionam estes sistemas que no fundo são para nos servir a todos nós como cidadãos e tentar que todos estes programas, como é o caso do Programa Zero, permita que o façamos com a eficácia necessária para não gastarmos e não consumirmos recursos indevidamente. Bom, eu então, não sei se eu já deixei uma ou duas questões no ar, no entanto, eu não sei se o meu colega, o Miguel, está em condições de vos colocar as questões que algumas pessoas colocaram aqui no chat. Miguel, não sei se consegues. Eu perdi as questões porque o meu computador Pronto, foi então abaixo, eu vou tentar recuperar. Assim, eu vou pôr aqui umas questões que algumas pessoas colocaram, portanto, vou ler e depois, se calhar, eu faria 3 questões de uma primeira vez, coloca todos e depois fazíamos uma segunda rodada, caso seja, hajam muitas questões. Sendo a água o core do grupo Águas de Portugal, porque uma percentagem tão reduzida desta vertente que é direcionada para a produção de energia hídrica, quando comparada com as outras? Tal deve-se à seca? Isto é uma das questões que aqui está. Devido à seca existente, eu penso que vocês falaram um pouco nisto, há uma menor diluição dos parâmetros físicos-químicos na água a tratar para consumo. Tomando como exemplo o evento extremo de seca do último ano, qual foi o impacto em termos de consumos energéticos e como poderão estes impactos, por exemplo, através de sistemas, de mudanças nos sistemas, ser minimizados no futuro? Eu acho que algumas questões já foram aqui respondidas com as vossas apresentações, mas se quiserem acrescentar algo. Outra questão é que modo é que investimentos para redução de perdas de água no sistema, bem como de afluências indevidas, poderão impactar os consumos de energia futuros, bem como a produção de energia com origem hídrica. Portanto, eu se calhar deixava responder agora estas 3 questões e depois colocávamos uma segunda rodada, se não se importam. Não sei quem quer, portanto passo a palavra. Não tem problemas, eu posso começar por responder aquelas que são mais de âmbito geral e deixando as questões mais particulares para o engenheiro Machado Val e para o engenheiro Sérgio Viseu. Okay. Bom, a questão porque é que de facto nós, sendo o core, o Grupo Águas de Portugal, não estamos a produzir tanta energia hídrica, porque também aqui há uma análise económica de todo o processo. Portanto, todos estes investimentos, naturalmente, serão pagos no final pela tarifa dos consumidores e, portanto, procuramos sempre aquelas que sejam as energias que, do ponto de vista do rácio entre a produção e aquilo que é o investimento, seja mais eficiente. O modelo que nós desenhamos, com aquelas produções
de energia que vos referi naquele slide que vos apresentei, permite que, de facto, a redução do custo por via da neutralidade, por via do aumento da produção própria de energia, permita praticamente manter igual ou até em alguns casos reduzir as tarifas que estão hoje em prática para a sustentabilidade dos sistemas. Portanto, há aqui um grande equilíbrio. Naturalmente, quando estamos a falar de energia hídrica, todo este processo tem volumes de faturação elevados, mas uma das principais razões também tem a ver com o facto da distância a que essas produções de energia hídrica estão dos locais, dos sítios onde são consumidos. Portanto, é esta baliza, considerar estes vários fatores, atingir a percentagem, o valor ótimo para que nós possamos alcançar e atingir a neutralidade energética do produto. Há aqui uma questão também, a questão dos fisicoquímicos, a questão depois deixo para o engenheiro Machado Val e para o Sérgio, mas há aqui uma questão que tem a ver, de facto, com a questão das afluências indevidas e com as perdas de água. De facto, nós simulamos a possibilidade de reduzir cerca de 20% nas perdas de água dos sistemas e, portanto, a poupança de energia que nós tínhamos era da ordem daquele valor de eficiência energética que temos previsto. Ou seja, se conseguíssemos reduzir 20% do valor médio que existe no país de perdas de água, nós conseguiríamos reduzir o consumo de energia em cerca de 60 giga, portanto estamos a falar de dimensões dessas. Claro que esse investimento não é nosso, este investimento é das entidades gestoras. As entidades gestoras de baixa do Grupo Águas de Portugal estão a fazer o seu trabalho e o seu caminho, as nossas empresas estão paulatinamente a reduzir as perdas de água através dos investimentos e, portanto, essa redução das perdas de água e das afluências indevidas eram de facto essenciais para nós conseguirmos ter uma neutralidade ainda com valores mais elevados do que aquele que está previsto no programa e que estão cerca dos 105,6%. Portanto, mas não depende de nós e portanto é preciso haver de facto aqui uma grande atividade, uma grande influência política para que as entidades gestoras em baixa possam de facto desenvolver esses processos, esses trabalhos, porque aquilo que é a redução dos consumos de energia, em particular este ano de 2022 e 2023, em que de facto o custo da energia aumentou exponencialmente, quase praticamente as poupanças daí pagariam os investimentos. Muito obrigada. Engenheiro Machado Val? Está sem som. Eu volto a partilhar, porque é mais fácil mostrar números quando as perguntas... Ok. Já estou? Sim. Bom, eu chamo a atenção o consumo energético específico. Eu já estive a justificar que tivemos aumentos de consumo específicos no abastecimento de água e foi aí a principal demonstração da minha apresentação. Mas se formos ver a coluna aqui, a laranja, que é o consumo específico no saneamento, houve redução. Se nós temos um ar mais seco, temos menos afluências indevidas, portanto temos menos custos de elevação do maior volume que chega às nossas hectares. Depois, dentro das hectares, se houver uma grande diluição, não há aumento de custos, porque a matéria orgânica que vem é a mesma, não é? Mas o que se verifica é, de facto, uma redução do custo específico no ano mais seco. Agora, o que é importante, e seguindo também o que o Sérgio mostrou, há pequeninas ações, isto é a eficiência, o que temos feito na eficiência, e daí porque é que deu 1,5 gigawatts ano de economia. Porque há um grupo que vemos que já está desatualizado e nós vamos ao mercado e substituir. Ainda por cima houve dois sistemas nossos, o Azibo e Vilar, que fomos ao mercado numa situação mais interessante. É o nosso projeto Risca. Dizemos aos concorrentes, vocês apresentem-nos a melhor solução.
e façam-nos um preço de CAPEX, o que é que querem pelo investimento, e depois em OPEX qual é o vosso ganho. E nesses dois casos tivemos 0 CAPEX. Os concorrentes apresentaram soluções muito mais eficientes, sendo pagos pela economia do consumo específico da resultante. Isto é, até o mercado está receptivo para ideias diferentes, ideias inovadoras, não é? E isso, eu não disse antes, mas acho que devem saber, as Águas do Norte é uma empresa certificada em inovação, além das outras 7 certificações que nós temos. Nós também nos certificamos em inovação, porque quando eu vim para a empresa, vi o potencial de inovação que nós tínhamos e lançámos o desafio, e todos os anos fazemos concurso de ideias, já temos parcerias com 3 universidades, de maneira a termos doutorandos e mestrandos a desenvolver estudos em temas propostos por nós, e tudo isso depois ganhamos todos juntos, não é? Ganha a escola e ganha a empresa. Isso depois, ganhamos este ano, do ano passado, cerca de 1 gigawatt em intervenções em reengenharia, portanto, remodelação do sistema de arejamento, um sistema de arejamento que não estava bem dimensionado, mais instrumentação, ter as equipas que e isso é um bocadinho tradicional português, veio o projetista, o empreiteiro construiu, teve 2 anos a explorar a infraestrutura e fez uma receita. E as nossas equipas tinham aquela receita e respeitavam religiosamente. E quando nós começamos a provocar a equipa toda e dizer, temos de ter tempo a pensar, então estamos a fazer sempre a mesma coisa sem pensar. Pensem lá e como é que podem mudar. E para nos ajudar a mudar, aumentamos muito a sensorização e a digitalização das nossas instalações. E isso deu logo resultados imediatos. Economias, repare, num ano, 1 gigawatt no saneamento. E não vamos parar, vamos continuar, dentro da nossa medida, a fazer esses investimentos. Há uma pergunta a isso, porque é que nós usamos mais a hídrica? Nós temos aquilo que nos deixaram fazer, portanto, barragens com dimensões pequenas, a única barragem nossa em que poderíamos fazer algo é o Azibo, que é a única barragem que nós temos com 35 milhões de metros cúbicos de volume reservado e que nunca foi pensada para produzir energia, porque foi pensada para ser um aproveitamento hidroagrícola, no qual também tem o abastecimento público, porque ainda não se fez tudo do plano de rega de Trás-os-Montes do Azibo, ainda falta fazer outros blocos, mas aquela água foi sempre pensada, é uma regulação plurianual, não chove para se poder utilizar, como faz a EDP nas suas barragens, uma exploração intensiva, porque ainda nem sequer está nos nossos contratos de concessão como atividade principal a produção de energia. As nossas barragens chegam a ter 1 milhão de metros cúbicos, a 3 ou umas a 4 milhões de metros cúbicos de reserva. Portanto, não temos muito potencial de produção de energia. Temos produção de energia no Sordo, porque já nasceu assim, portanto, o Sordo tem uma pequena capacidade de armazenamento, mas quando sobe, há uma mini hídrica que está a produzir. Temos no Alvão, e decidimos fazer um investimento, e também em Portarouca, no Alvão, porque todo o inverno a água da barragem, das 2 pequenas barragens, podem ser aproveitadas para gerar energia, e já conseguimos ter uma TIR que justificasse o investimento em função do preço da energia. E no caso de Portarouca, já tínhamos feito um investimento de colocar comportas nos carregadores de superfície, portanto eliminámos a folga, aumentámos 33% o volume da barragem, da reserva da barragem, mas aumentámos 1 milhão de metros cúbicos. E, sobretudo, com a filosofia de ser uma reserva estratégica para haver, como já aconteceu no passado, um apoio a Viseu com água de Portarouca. Agora que fizemos o estudo e vimos as alterações e dos períodos de ponta, há períodos de menos pluviosidade naquela bacia, mas há períodos de maior concentração de chuva também, não é só seca, também há cheias, e portanto ficamos fazer uma mini hídrica, vai ter 1,7
uma turbina de 1,7 megawatt. E também fizemos um estudo e vimos que já temos possibilidade de ligar à rede, se for à rede da comunidade energética. Porque se fôssemos colocar no modelo económico o preço que a EDP nos compra, ou que a rede nos compra, não vale a pena. Portanto, nós compramos caro, mas eles compram-nos muito barato. Mas, na filosofia de autoconsumo, na comunidade energética, já justifica fazer esse investimento. Antes, não. Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se o Sérgio quer acrescentar também mais alguma coisa. Peço que seja breve. E não há muito a acrescentar o que os colegas já disseram também. Pronto. No nosso caso, no caso de consumo específico, também de Teuro, no nosso caso Teuros, em ambos os setores, tanto no abastecimento por aqueles motivos que apresentei, e no saneamento, essencialmente não nas elevatórias, mas mais nas hectares mais sensíveis a estas alterações de caudal, ou seja, chegou menos caudal, existe um consumo baseline da qual não conseguimos fugir nestas hectares e que fez com que o consumo físico, por sua vez, uma questão matemática, né, fosse superior, é linear. Portanto, também aqui a diluição também entra aqui na parte de saneamento, também faz aqui, mostra naquilo que é o arejamento, por isso também tivemos aí alguma influência por parte da SEC. Na parte dos parâmetros físico-químicos do abastecimento não tivemos tanto esse problemático, porque também as nossas captações são a profundidade razoável, que já permite ter água com boa qualidade. Só tivemos, no caso de uma instalação, tivemos que alterar a forma de tratamento face ao preço dos reagentes que estavam a ser utilizados, que face à situação da guerra, o principal fornecedor era a Rússia, e então teve que ser alterado esta forma de tratamento porque os preços dispararam para valores inconvertáveis. Muito obrigada, Sérgio. Acabámos por responder a duas perguntas que eu iria fazer a seguir, que foram dois participantes que fizeram, mas que vocês acabaram por responder, que tinham a ver com a questão da relação entre a gestão em alta e em baixa e esta velha história e velho problema antigo e que infelizmente ainda está num patamar muito grave em Portugal, acho eu, que é das perdas de água e das afluências indevidas. Portanto, já aqui falámos que, de facto, há muito trabalho ainda por fazer e é pena que o haja, porque é, de facto, uma atividade, na minha ótica, do básico, não é, neste setor, que é gerir a eficiência por aí, não é? Mas, como foi dito aqui bem, há dois entidades, há dois tipos de entidades, a gestão em alta e a gestão em baixa, e tem que haver aqui uma sinergia, uma colaboração e um planeamento que às vezes não é fácil, mas que está em curso e, tanto quanto eu sei, está de facto a desenvolver-se no sentido que isso seja uma das medidas a colmatar para garantir mais eficiência ainda no sistema. A outra questão também, respondida agora pelo Sérgio, prendia-se com o facto de perceber se a SECA tinha ou não tinha tido impacto também significativo nos custos de tratamento das águas residuais e do saneamento, e portanto, que impactos é que isso tinha, e o Sérgio acabou de responder a isso. Eu deixava só duas questões últimas, uma se calhar é um bocadinho provocatória, não é provocatória, é muito longa, acho que dá para outro webinar, que é a ligação entre, por um lado, o grau de maturidade destes centros de comunidades energéticas, qual é o grau de maturidade dessa comunidade energética que o grupo está a criar. E, pronto, porque eu acho que é um assunto que muito pouca gente ainda sabe sobre ele, e como é que isto se desenhou e qual é o grau de maturidade atual. E a outra questão, a tal que eu dizia que acho que dá para um webinar também, que é a ligação entre tudo isto, e vocês falaram aqui numa componente energética que é a partir do biogás, entre todo este programa que vocês têm e o plano estratégico nacional para o tratamento das lamas, que é outra velha questão muito complicada em Portugal. Pronto, e deixo... Mercedes, isso me permite, eu gostava só de fazer uma pergunta ao engenheiro Machado. O engenheiro Machado Val tem a ver com o seguinte: falou na sua apresentação na aposta do solar flutuante. Vemos que a Albufeira do Alto Rabagão já possui um solar flutuante por parte da EDP. Existe ou poderá existir algum tipo de relação neste sentido entre a EDP e as águas do Norte?
Não. E não porque quando eu falo do solar flutuante é nas nossas barragens, nas 16 mais 3, 19, que no final deste ano vamos ficar responsáveis. Nos grandes albufeiras, o projeto do EDP é um projeto piloto e o que vai fazer a seguir é, graças ao concurso que ganhou, que a APA lançou. Isto é, os concessionários da produção de energia não são os donos das albufeiras. Os donos das albufeiras é o Estado. Portanto, no fundo é gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente. E a Agência Portuguesa do Ambiente fez concursos naquelas barragens que considera que, pela lei, são suas, não é? Nós não vamos entrar em concorrência com outro operador que está no Alto Rabagão, porque não é uma barragem ou uma feira gerida por nós. Nós captamos no Alto Rabagão, mas não somos donos da barragem, entre aspas. Nas outras que somos donos, e sempre entre aspas, porque nunca somos só donos, não podemos esquecer que nós somos concessionários e gerimos e construímos as barragens ou integramos essas barragens, e as 3 que vamos receber agora vão ser transferidas da APA para nós, que é o Azibo, Vila Chá em Alijó e o Peneira e Vila Flor, em que passaremos a ser nós os responsáveis. Naquelas que têm dimensão que justifica a instalação de painéis, então vamos à luta e vamos fazer nosso investimento. Muito bem, relativamente à questão da engenheira Mercedes sobre as comunidades de energia renovável, as CERs, portanto, nós apresentamos já o ano passado um primeiro pedido, uma primeira proposta de criação da CER do Grupo Águas Portugal, portanto, para no fundo permitir a troca destes fluxos de energia, porque como disse o engenheiro Machado de Val, e bem, se nós produzirmos energia para vendermos à rede, isto deixa de ter qualquer, assim, portanto, é economicamente inviável e, portanto, não tem, passa a ter um reflexo negativo sobre o setor. Portanto, faz sentido é que nós consigamos pegar nessa energia, naqueles excedentes e criar fluxos pelo território e, portanto, para poder ir a cada uma das nossas infraestruturas. E, portanto, nós neste momento estamos a trabalhar com a DGEG nesse sentido. A DGEG não é diferente do resto das instituições da administração central, que infelizmente conta com poucos colaboradores e que, portanto, viram ao longo dos últimos anos a serem reduzidos o seu pessoal, muitas vezes por criação de outras entidades que os foram buscar, e portanto estão hoje depapurados de recursos humanos, mas estamos em crer que de facto ela vai ser possível e vai ser implementada. O modelo que nós temos desenhado é um modelo que faz todo o sentido até agora no momento em que estamos. Repare, o Grupo Águas Portugal, que habitualmente gasta cerca de 60 a 70 milhões de euros por ano de energia elétrica, em 2022 gastou cerca de 35 e em 2023 muito provavelmente chegará aos 100 milhões de euros. Portanto é um volume brutal de energia, de custos de energia que são aumentados exatamente por causa da guerra. Portanto a guerra é a melhor razão para que nós possamos ser autossuficientes e termos produção de energia 100% renovável, estando independentes dos fluxos e das formas como o mercado se está a comportar. Temos assistido nos últimos dias, não sei se seguem isso, mas no AMIE, no mercado ibérico de venda de energia, a várias horas em que o preço da energia é a custo zero, ou seja, há excesso de energia solar e, portanto, o consumo é oferecido sem qualquer custo aos utilizadores. Portanto, esta forma, este impacto, naturalmente, será para nós através da comunidade de energia renovável. No nosso modelo, cerca de 50% da produção de energia é autoconsumida no local onde ela é produzida, cerca de 30% é consumida nas infraestruturas da empresa ou nas infraestruturas do grupo e há 20% que é vendida à rede. Mesmo nesses 20% de vendida à rede, nós, mal tenhamos constituído a SER, vamos desenvolver um conjunto de atividades para junto dos nossos acionistas, dos acionistas das nossas empresas, os municípios, possam também ser integrantes e ser parceiros dessa SER para poder consumir esses valores, esses cerca de 20% de energia. Quanto mais energia for consumida pelos parceiros da SER, mais rentável e mais economicamente viável se torna o nosso projeto de neutralidade energética. Obrigada, engenheiro. Sério? Falta as lamas? Quem é que quer falar das lamas? Eu posso falar se
É melhor, da parte das lamas não estão tão por dentro do assunto. Não, eu não falo das lamas. O que é que nós temos no plano de lamas? Nós temos diferente tipo de instalações. E as grandes instalações, nós vamos fazer hidrólise às lamas, vamos fazer um investimento em Cercedelo, que é uma das nossas maiores e que poderá, portanto, servir também as outras etages do CIBA. E, portanto, o produto final que vai resultar desse tratamento das lamas vai ser um biorresíduo de alto valor, que poderá, completamente pasteurizado, sem nada que faça mal, poderá ser utilizado diretamente na agricultura. Como temos, e como eu vos mostrei, direi centenas de hectares, umas são muito pequeninas, então o nosso plano para o restante do território, e sobretudo onde temos menos população por hectare, que é Trás-os-Montes e Alto Douro, vamos ter 2 centrais de compostagem, uma na zona mais, digamos, do Trás-os-Montes, uma em Trás-os-Montes, que é da zona de Mirandela, e outra mais na zona de Vila Pouco de Aguiar, onde vamos recolher as lamas das pequenas hectares e vamos fazer compostagem. O que é interessante, que já temos mais avançada o projeto de Mirandela Caixão, porque também temos uma parceria num PRR da vinha e do vinho, em que já estamos a estudar a possibilidade de misturar resíduos que venha da produção de vinho, não é? Portanto, das vindimas e dos bagaços, também bagaços de azeitona, fazer um mix disto. E temos também já em curso um projeto de poder fertilizar terrenos de produção florestal. Isso aí também temos, também a Universidade de Trás-os-Montes, e temos a Resíduos do Nordeste, que também vamos estudar uns compostos, vários tipos, para poder intervir. Eu acho que é o caminho para resolver o problema das lamas, não é? Portanto, as lamas, se não conseguem ir para a valorização agrícola direta, que não devem ir, terão que ser melhoradas para estar garantidas que não fazem mal e que possam ser utilizadas para outras culturas que não aquelas que hoje quase estão optadas. No fundo, é ter na economia circular um resíduo, um biorresíduo ou um bioproduto, ou como quisermos chamar, mas ter um composto fertilizante para ser utilizado na agricultura com toda a segurança. Muito obrigada, Engenheiro Machado Val. Eu ia precisamente acrescentar que estávamos a falar da componente de economia circular que também está aí implícita, não é? Portanto, claro. A minha questão também, pronto, prende-se um bocadinho com aquilo que eu tenho consciência da dificuldade de implementar esta estratégia digamos, tratamento de lamas, até por questões ou por barreiras, digamos, burocráticas, porque às vezes o produto que se obtém não é classificado como um produto adequado para colocar no solo, ou não é, ou por exemplo, se temos um produto que tem que ter o fim de estatuto de resíduo associado, sabemos o problema que isso existe, portanto, até que ponto a minha questão era para ver se de facto já há uma estratégia em que isto se começa a minimizar, considerando que vocês de facto são o maior produtor de lamas, e como falaram aqui também na produção de biogás, eu pensei que uma coisa estivesse ligada à outra. Portanto, a parte de energia que vem do biogás viesse também dessa estratégia, digamos assim. Exatamente. Tem que ser assim. Agora, infelizmente, estamos num país, há ações que às vezes temos que pedir autorização a 8 entidades. Eu sei. Depois, coisas muito simples, por exemplo, nós temos um projeto muito interessante que é a utilização de APR na vinha, que é um projeto que estará as autoridades todas, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, mas sobretudo vamos nós com a Advide, com o proprietário, que é uma quinta da Poças,
com a Universidade de Trás-os-Montes. E isso é um projeto interessantíssimo, que é para demonstrar que a utilização da APR não faz mal nem ao terreno, nem à vinha, nem ao vinho, e que até depois pode ter um rótulo de economia circular no vinho, etc. A primeira reação, até de uma pessoa muito importante da CAP, foi: depois fica o ónus ao produtor de dizer que usou água de esgoto. Quando não se mudarem essas culturas e quando não houver, de facto, um envolvimento de toda a comunidade dizer: este potencial, a água está disponível, cada vez é mais escassa, temos que a usar com parcimónia, mas podemos usá-la bem. Não é? Muito bem. Mas tem havido pedidos, tem havido já, tivemos agora a felicidade que agora não somos obrigados a pedir autorização prévia, temos só comunicar que vamos fazer, é evidente que assumimos mais responsabilidade, mas envolvemos... Os riscos? Exato, os riscos estão do nosso lado, mas temos que, digamos, também educar e obter procura, não é? Porque as pessoas estão à espera que o Estado lhes faça, que lhes dê os subsídios, que lhes ponha tudo no seu terreno, quando não é assim. Portanto, tudo isto tem custos e tem que haver tarifas e tem que se pagar o custo. Se formos ver as nossas tarifas, toda a gente se queixa, mas as tarifas são muito baixas, comparativamente com o custo, é baixo. Se formos ver noutros países que têm escassez, e para não estar sempre, mas posso dar um exemplo sempre: Israel não tem água. Israel tem quase 90% de aproveitamento de água residual, tem depois desalinização e tem um mix de desalinização e água natural, tem uma tarifa de 60 cêntimos. E depois tem o APR, que tem uma tarifa de 30 cêntimos. Quando cá se fala que a água para regadio está nos 5 cêntimos, é difícil de ser que as pessoas têm que ser eficazes, como são os israelitas, que hoje em dia já têm uma cobertura de 90% das suas necessidades com pressão própria, já fazem vinho no deserto do Negev, pagando 30 cêntimos. Agora são eficazes. Portanto, também metem sensores no terreno, sensores na planta, sensores ambientais, e dão à planta exatamente aquilo que ela precisa, não mais. Aqui, em muitos sítios, até em regadios, faz-se rega de encharcamento. Não é em todo lado. Já há muito agricultor, muito eficiente e, sobretudo, e honra seja dito às entidades privadas que estão na agricultura, que já são muito eficientes na utilização da água. Agora, temos que ajudar os restantes a serem também eficientes, porque com esta evolução, cada vez mais vai ser necessário utilizar o APR na agricultura. Muito obrigada, eu partilho desse... Mas eu sou otimista. Temos que ser otimistas, partilho de toda essa... E, de facto, eu acho que para além das questões técnicas que são fundamentais, conhecimento, maior capacitação, etc., há, de facto, aqui uma componente de mudança de comportamentos muito importante em toda a gestão, inclusivamente, eventualmente, modelos de governação pública que vão ao encontro de tentar otimizar todas essas sinergias que podem existir nos diversos setores de atuação no território. Eu não sei se o engenheiro Sérgio quer fazer mais algum comentário, estamos quase, já passámos a hora, mas um minutinho ainda tem. Os meus colegas já foram bastante enriquecedores com as suas intervenções. Também, para finalizar. Só dar a nota que, lá está, em complemento ao que o engenheiro Martins Soares disse, vai ser um enorme desafio aquilo que vai ser o nosso encontrar um equilíbrio entre a nossa produção de energia e o nosso consumo de energia. Portanto, vai ser um enorme desafio para as nossas equipas operacionais, sem dúvida que será ultrapassado em conjunto e com o trabalho de equipa de todo o grupo e com as sinergias e estratégias que estão a ser desenvolvidas já e que serão desenvolvidas forçosamente de forma continuada com esse objetivo. Muito obrigada. Eu só gostava de terminar dizendo que, de facto, o projeto da neutralidade energética é um projeto crucial para o grupo, que os novos investimentos que as empresas estão a realizar já são analisados nesse ponto de vista e, portanto, sempre que os consumos de energia são superiores àquilo que estava previsto, tem que ter medidas de mitigação e, portanto, medidas de contrapartida e destacar aquilo que estamos a fazer já com
já praticamente concluído com as águas do Algarve, em que todo o projeto de eficiência hídrica do Algarve, que tem a desalinadora, tem a ligação entre o Sotavento e o Barlavento e tem uma captação de água no Pomarão, no Guadiana, portanto também tem um conjunto importante de investimento adicional, para além destes 360 milhões, mas que de facto vem assegurar e garantir que as águas do Algarve e o Grupo Águas de Portugal em 2031 mantêm a neutralidade. Estamos também a trabalhar com as águas de Santo André, como disse, por causa de Sines, e portanto também vamos nesse mesmo caminho. Portanto, eu acredito perfeitamente que a neutralidade energética vai ser uma realidade, e toda a realidade à volta disto, em particular a guerra e a questão dos preços da energia, reforçam a importância e a relevância deste projeto. Ora, muito obrigado pelo convite também. Muito obrigada a todos pela excelente contribuição e participação neste webinar. Eu também corroboro tudo o que aqui foi dito, até porque de facto estamos num contexto em que estas questões, além de serem uns desafios e prementes e existirem na realidade e estarem a criar impactos negativos na nossa vida, também são oportunidades e também vêm, de certa maneira, permitir que a economia circular esteja presente. E há bocado o engenheiro Machado Val falou em algumas experiências de derivados, eu também noto que de facto o próprio empresário já começa a ter esta consciência e, só para terminar, é muito importante que de facto esta mensagem, esta ideia passe, até porque nós temos também um enquadramento regulamentar a nível europeu e tudo mais que nos vai obrigar a isso, e os empresários, se não estiverem atentos e se não estiverem envolvidos em todas estas questões desta forma, utilizando métodos de gestão que tenha controle dos seus próprios processos, no sentido de ter, de facto, indicadores de desempenho ambiental eficazes e sustentáveis, ficam sujeitos a não ser financiados, como vocês sabem, com a nova taxonomia europeia que aí vem, e, portanto, tudo isto é importante a gente ir discutindo e, portanto, informando todos os atores, até porque estas questões ambientais, o setor da água e muitos outros que estão à volta na questão ambiental são transversais, atingem a sociedade toda. E vão ser ultrapassados, Só uma nota, porque alguém perguntou, eu vou encaminhar a minha apresentação para si, portanto pode depois disponibilizar a quem esteve a assistir. Eu ia perguntar isso, se vocês podem disponibilizar-nos porque alguém questionou. A Ordem agradece a vossa participação e espero vir a ter mais ações convosco desta natureza, incluindo uma componente que nós fazemos muito aqui, que acho que também é muito bom, quer para os jovens, para os engenheiros e estudantes de engenharia, quer para os engenheiros já membros mais antigos, fazer visitas técnicas a infraestruturas vossas. Eu depois contactarei de volta convosco para organizarmos mais atividades, porque acho que isto é que é importante, é partilhar conhecimento. Muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.